Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio Renato Rerê. Tô adorando, cara. Tá muito legal. Acho que é uma escola, é uma faculdade, é uma universidade. O que tá acontecendo aqui é fantástico, né? Cara, é muito impressionante, né? As histórias de cada pessoa que vem aqui, senta aqui conversar com a gente, explicar um pouquinho da sua trajetória de vida. É impressionante como a gente aprende, como é gostoso esse ambiente, né, Dan? Sim, eu acredito que a gente vai se surpreender novamente e vai ter sempre aqueles. Os porquês vão ser respondidos novamente, né? Que é incrível a aula que eles dão pra gente, né? O crescimento. Sim. E para hoje aqui, né, nós trouxemos aí o Sérgio, um grande amigo, meu parceiro. Sérgio é empresário, triatleta, pai, é um marido, uma grande pessoa, uma grande referência para mim. Que bacana. Então eu quero conhecer um pouco você. Eu já não conheço, então é um prazer. Prazer você estar aqui, eu agradeço Prazer é muito. meu. O famoso Iron Man, então, faz de tudo, né? Quero saber um pouquinho disso, mas antes de tudo, a gente gosta de tentar conhecer um pouco mais o Sérgio, não o empresário, o Sérgio menino, aquele que começou, nasceu, abriu os olhos, o que a mamãe contou, o que o pai contou, sobre você. Como é que foi sua infância? Bem, eu sou natural de São Paulo, sou nascido na Penha e não sou corintiano. Ah, que bom, né? Começamos bem. Nascido e fiquei em São Paulo até os 15 anos, né? Lá eu fiz o meu primário, lá eu fiz comecei a fazer o colegial nessa fase aí, terminei o colegial lá e vim somente completar ele aqui na nossa região, tá? Eu sou filho, meu pai era militar, meu pai trabalhava na Guarda Civil de São Paulo e foi o que trouxe ele para cá, quando a Guarda Civil se instalou em São Carlos, em 1969. Você Tá? veio com ele. Eu vim junto com ele. Nós viemos, veio a família toda. Lá em São Paulo, eu fui criado numa rua, uma rua normal, na rua Coronel Meireles, e lá a gente tinha uma vida meio preso, né? Porque São Paulo sempre foi grande. Sendo filho de policial também? Isso, sendo filho de policial, né? E a minha vida era levantar, era brincar na rua, andar de bicicleta, aquelas coisas que eu gostava de fazer, brincar de estilingue, tirar mamona nos outros, Normal, aquela que a gente coisa fazia. de criança que tem que fazer mesmo, De né? rua que eu não tinha muita coisa fazendo, você ia na rua. Isso. Estudei em escola pública, tá? Depois eu fui para um colégio particular e nessa época a gente já se transferiu para cá, né? Chegando aqui, a gente foi morar na Vila Elizabeth, moramos ali durante 1 ano e meio aproximadamente. Eu estudei no Colégio Militão de Lima, não no Militão atual, eu estudei no Militão quando ele era ali do lado da FESC, tá? Hoje é o Luiz Augusto de Oliveira, né? E depois o pai foi transferido para Boa Esperança do Sul e nós acabamos indo a família inteira para lá. Pra lá também. Para lá também. Lá eu fiquei durante 2 anos. Quantos anos você tinha quando você foi pra lá? Quando eu fui para Boa Esperança, eu estava com 17 anos aproximadamente, 16 para 17 anos. E lá em Boa Esperança não tinha o que fazer. Então lá ou a gente ia nadar no rio, ou a gente ia para a escola, ou ficava para a rua ali batendo bola, fazendo uma Cidadezinha coisa. pequena, sem tanta estrutura. Cidade pequena, né? Era uma cidade muito tranquila. Até que um dia o pai veio para cá e ele veio fazer uma atividade. Quando ele chegou em casa, ele falou assim para mim: amanhã você vai mudar para São Carlos. Eu falei: mas como eu vou mudar para São Carlos? Ele falou: não, eu já fui lá, já arrumei um emprego para você, já te matriculei numa escola e já arrumei um lugar para você morar. Então amanhã de manhã a gente vai para lá e eu vou te levar. 17 anos. 17 anos. Aí viemos para cá, eu fui morar numa república de policiais, ele me pôs, falou assim: eles vão cuidar de você. Você saiu de um policial pra ir pra vários, né? Para 5. Que maravilha. Então eu morava com 5 policiais. Aquartelou. Sempre regrado. Sempre regado. Lá na Vila Prada, eu morava na Travessa 9 com eles, né? Eu fui trabalhar na indústria colmeia com uma pessoa incrível chamada Orestes Mastro Francisco, tá? E ali foi aonde começou a minha vida profissional,
Lá eu fazia faturamento, eu atendia telefone, eu fazia café. De sábado a gente ia limpar o escritório, tá? E o senhor Orestes era uma pessoa genial, fantástica. Eu aprendi muito com ele, né? E ali eu fiquei durante 12 meses. E eu fui estudar no Colégio Gesúnio de Arruda. Felizmente para mim, uma escola muito boa, né? Hoje eu não sei te dizer como que ela tá, mas na época era uma escola muito boa. Acabando ali no Jesuíno, cursei o colegial e eu não sei, hoje eu falo assim, por que eu não fui para uma USP? Por que eu não fui para uma escola pública estudar? A gente não tinha informação de que ia ter vestibular, não tinha conhecimento, né? Não sei se era uma ignorância que a gente tinha. Então tecnologia não existia não nada, não tinha, tinha você busca. não tinha informação, então nunca ninguém chegou para mim e falou assim, olha, por que você não estuda um pouco mais? Por que você não vai fazer um cursinho? Aqui em São Carlos tinha o CAASO, que era um cursinho, mas era caro, né? E por que você não vai? Não fui, nunca fui. Eu simplesmente fui na onda. Seguiu o fluxo, né? Segui o É o fluxo. que dava para fazer. Então tinha lá, a Unicep estava começando, eu sou da 3ª turma da Unicep, né? E ainda eu estudei e me formei lá no onde é o atual Colégio Diocesano. Lá funcionava a Unicep junto, tá? Então eu me formei em 1978. Nesse meio tempo, entre a escola e tudo que tinha que fazer lá, me apareceu uma oportunidade de trabalhar na Companhia Brasileira de Tratores, na área de recursos humanos. Eu falo recursos humanos porque é a minha atual área. Eu também trabalhava lá no chamado departamento pessoal e antigamente não era RH, era relações industriais que chamava a área. E eu fui trabalhar com pessoas muito fortes, né? Pessoas muito rígidas. A gente trabalhava na CBT, era 48 horas por semana, entrava às 7 horas da manhã, saía de lá às 6h30 da tarde, 6h36 para ser mais preciso, e ia direto para a faculdade, chegava em casa meia-noite, 11h30, meia-noite, tomava um banho, comia alguma coisa, no outro dia, 5h30 da manhã, tinha que trabalhar, porque 7 horas da manhã tinha que entrar lá na CBT. E fui tentando buscar meu caminho, né? E eu fiquei lá na CBT durante 7 anos. E posso dizer para você, hoje a gente escuta muita coisa da CBT. Não sei o conhecimento que vocês têm. A CBT foi uma empresa monstruosa, concorria diretamente com Massey Ferguson, com Ford, né? Mas a minha opinião hoje é que o problema da CBT foi má gestão. E ela explodiu. Com certeza. Tá? Quando eu tinha já 7 anos de CBT, eu já tinha casado. Eu casei com 25 anos, minha esposa com 19. Se eu fosse namorar hoje, né, quando eu comecei a namorar ela, eu seria preso porque dava pedofilia. Porque ela era muito jovem. Ela era novinha. Novinha. Né? Nós temos 5 e 6 anos de diferença, depende da época do ano que eu estou falando, né? E eu estava lá 7 anos na CBT, eu comecei a ficar insatisfeito porque eu tinha já crescido um tanto, eu tinha uma remuneração relativamente boa, minha esposa também tinha. Minha esposa eu conheci ela na CBT. Lá, né? Não é que eu reconheci ela porque a gente namorou um período, depois a gente tivemos um afastamento aí de quase 1 ano e eu falo que ela foi atrás de mim, porque ela foi trabalhar na CBT e acabou caindo na própria área que eu trabalhava. Então a gente começou a namorar na CBT. São destinos, né? Não dá para fugir. Né? Depois de um período, passamos lá 6 anos, a CBT tinha uma curiosidade que hoje em dia, se você falar uma coisa dessa, você vai preso, né? A CBT, a mulher quando casava tinha que sair da CBT, lá não tinha mulher casada. Tinha uma mulher casada dentro da CBT, só que era mulher de um diretor. A mulher do Adilson Coimbra
Ela trabalhava lá depois que ela casou. E aí a gente, muito jovem, eu e ela somos de relacionamento bom, então a gente conhecia todo mundo. Eu era o Serginho, ela era a Miriam, né? E quando a gente decidiu casar, veio essa questão de que um dos dois tinha que sair da empresa, ou saía ela ou saía eu, né? E aí fomos conversar com um, conversamos com um diretor, com outro, e, pasme, teve uma sessão do conselho da CBT e foi votado de que a partir do nosso casamento a mulher que casasse podia ficar na CBT. Então foi uma mudança Então aí ali também, já foi a primeira mudança que a gente conseguiu, e depois da Miriam vieram outras mulheres, pessoas que se casaram lá dentro e acabaram ficando. Passados, né, lá naquele período eu trabalhava com área de cargos e salários, que antigamente toda empresa tinha o seu plano de cargos e salários, né? E eu abri relacionamento com muitas empresas, então eu conversava muito com o Vilares, quando a Vilares era aqui em Araraquara ainda, Henk Zanini de Sertãozinho, Zanini, Jumil, Clark, que hoje é a Volvo, né? E a gente fazia reuniões mensais em todas essas empresas. Todo mês a gente ia para uma empresa fazer uma reunião. Depois de alguns anos de grupo, né, uma pessoa do grupo chegou numa sessão nossa lá, numa reunião, e anunciou que ele estava indo para o Paraná trabalhar na Coamo, em Campo Mourão. Nossa, aquilo para nós foi, pô, mas você vai fazer o quê? Aonde que é isso? Onde que é Coamo? Onde que é Campo Mourão? Ah, é lá no sul, perto de Foz do Iguaçu. Meu Deus do céu, aquilo é muito longe, né? E o Jorge acabou indo para Coamo. Passados 6 meses, eu atendi um telefonema lá na CBT, era o Jorge, falando para mim assim: Sérgio, tem uma oportunidade na área de recursos humanos numa empresa, numa outra cooperativa aqui perto, lá em Cascavel. Falei, Cascavel, onde que é isso? Não, é 150 quilômetros para baixo, é quase Foz do Iguaçu, né? Se você quiser, eu posso te apresentar lá e você vem e faz uma entrevista. E a gente estava começando a ter alguns problemas, sabe? A CBT já meio instável, já não era aquela pegada que tinha antes, né? E aí a gente eu acabei indo lá fazer uma entrevista. Dei um jeito, tirei um final de semana, fui até Cascavel. Nem currículo levei, para você ter uma ideia, de tão despretensioso que eu fui lá. Não estava acreditando? Não estava. Aquilo para mim era um sonho. Eu falei, não vou vir para cá, né? Quando eu cheguei lá, Cascavel, o dia que eu cheguei em Cascavel, eu estava parado na Avenida Brasil, teve um crime na avenida lá. Um carro parou de um lado do outro, o cara dentro do carro desceu, deu um tiro no outro e foi embora. Então, E você estava lá? Estava lá, eu estava muito próximo, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz a entrevista e vim embora. Passados 30 dias, eu estava trabalhando, me chamaram que tinha uma ligação para mim, eu fui atender e a pessoa falou assim para mim: Ô Paulista, você vem ou não vem para Cascavel? Era o diretor que tinha me entrevistado lá em Cascavel. Eu e minha esposa trabalhávamos em salas diferentes e tinha uma porta que dava acesso assim. Do telefone aqui eu enxergava ela, né? E eu falei, vem cá. É o gaúcho, quer saber se nós vamos ou não para Cascavel. Se eu vou ou não vou. Ela falou assim, vamos. Falei, nós vamos. Então, semana que vem eu vou até aí, vamos fazer a finalização e vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente conversou ali na CBT, houve uma facilidade para nós, né? Liberaram a gente durante uns dias. Passei a mão no carro e eu e ela fomos para Cascavel. E eu voltei de lá contratado. Acreditou, sem acreditar na realidade. Sem acreditar, eu tive uma proposta muito boa, né? A remuneração era mais do que o dobro do que eu ganhava. Dentro desse pacote foi oferecido também que a Miriam poderia se colocar lá na própria cooperativa, né? E a gente voltou e falamos, vamos embora. Eu tinha casa própria, tinha acabado de fazer uma casa em São Carlos. Largamos tudo.
Largamos família, né? Ficou a família da Miriam, ficou a minha família, ficou aqui. Ali era um sonho que você queria começar ali ou não? Eu acho que faz parte da minha ambição, sabe? Eu sempre fui muito de ir para frente, eu gosto de buscar as oportunidades. Porque uma oportunidade que nem essa que eu tive, ela passa de vez em quando na tua frente. Então, hoje eu não quero voltar para o tempo e falar o que teria acontecido comigo, quem seria o Sérgio hoje se eu não tivesse atendido aquele telefone e não tivesse uma companheira que nem a que eu tenho, né, que olhou para mim e acreditou. E falou, vamos. Vou com você, onde você for, Vambora, eu tô junto. eu tô junto, né? Eu tinha 7 anos de empresa aqui de CBT, ela tinha quase 7 também, porque ela entrou um pouco depois de mim lá na CBT, e a gente jogou tudo pro alto e fomos, tá? Lá na cooperativa eu fui como chefe de relações industriais. Depois de um ano eu fui para gerente e depois de 2 anos, eu já era o segundo executivo da área administrativa lá da cooperativa. Uma cooperativa que tinha 4.000 funcionários. De 4.000 funcionários. Trabalhava no Paraná, tem algumas unidades, né? E atuava também em Santa Catarina. Mas o que você acredita que diferenciou você desses 4.000 para você chegar onde você chegou ali? Olha, é o gaúcho que acreditou em mim, né? O Ciro foi um pai para mim lá no Paraná, né? Então ele me levou, eu virei parte da família dele e ele acreditou no meu trabalho. E eu cheguei e pasmem, né? Uma das coisas que eu admirava no meu ex-gerente aqui na CBT é que ele conseguia ser ruim, mas ninguém fazia nada se não sentasse na mesa dele, dentro daquela empresa, e perguntasse para ele o que tinha que fazer. Então ele conseguia atrair para ele as pessoas, né? E ele era um cara extremamente respeitado, né? E ele não era fácil. Ele não dava mole para ninguém, não, tá? Então eu falei, bem, eu estou chegando aqui em Cascavel, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Então eu fui conversando com um, com o outro, fui me dando bem com todo mundo e no final, depois de um ano, todo mundo ia na minha sala conversar comigo. Olha, eu estou com esse problema, o que você acha que a gente pode fazer? E eu sempre muito solícito com um, solícito com o outro, e eu fui crescendo. E depois de 2 anos eu era o segundo executivo da área administrativa lá da empresa. Você vê que maravilha, Renato. Eu acho que falando um pouquinho do que eu te conheço também, deve ter um pouquinho da tua história aí também, de largar, abandonar, correr atrás, ir ali, acreditar. Não foi? O que você sentiu até agora nesse bate-papo? Não, realmente é que eu falo, né? A gente tava falando aqui até um pouco antes das histórias que a gente viu aqui, né? A história da maioria dos empresários, né? Elas acabam se repetindo, né? Dentro desse processo. Então, o Sérgio contando aqui que em vários momentos ali, né? Da trajetória dele ali, ele teve as oportunidades e soube aproveitar as oportunidades que chegaram para ele, né? Que é a porta. Mas assim, foram ao longo de um tempo, né, Sérgio? Isso não foi do dia para noite. Essas coisas não acontecem assim, ao longo de um tempo, de uma trajetória, de uma jornada, né? Abandonar algo sólido e ir para outro lado, com tudo pronto aqui, com casa, comida e roupa lavada. Falar, E família, família. né? Que é o que diferencia também, né? Você acreditar no teu potencial e falar, eu vou. Depois a gente vê o que faz aqui. Uma outra coisa que me levou a também ir embora, né? O meu pai faleceu 90 dias depois que eu casei. Tá? Então, Você estava com quantos anos? eu estava com 25 anos, 26, 25 anos já estava. Isso daí foi um baque pra você. Foi. O pai morreu muito rápido. Jovem, com 50 anos. 50 anos. 50 anos. Então foi uma morte que ninguém esperava Não, mesmo. ninguém. Eu saí de casa de manhã para ir trabalhar. Quando eu cheguei lá na empresa, o teu pai teve um problema, está internado, vim, 1 semana depois ele faleceu. Você acha que ele mudou você? Ele me deu muita força. Eu
Eu tinha um exemplo no meu pai, né? Era um homem, ele era militar, então Sim. Puxa, ele era, linha reta. não era um pai de carinho, não era um pai de te catar no colo, de te cuidar, né? Ele fazia a gente andar na linha. Direcionava. Direcionava, né? Não tem lado errado. Isso é o amor também. Você tem que andar certo. É uma forma de É amor. o amor, tem um vários amor. estilos, esse é o amor, cuidar, Exatamente, indicar. exatamente. Você entendeu? Então, aí eu falei, não, eu tenho que crescer, eu tenho que buscar alguma coisa, né? Então, essa minha ida, né, eu tinha acabado de casar, estava, sabe, ainda arrumando a vida, deu esse baque todo. Então era como se você tivesse, se você continuasse, você ia ficar sempre lembrando da história do teu pai. Você quis um pouco ir embora para tentar esquecer essa dor. Você ia tampar um pouco. E problema, família muito grande também, aí você fala, vamos embora. Tá. E depois de 2 anos em Cascavel, a gente já estava ambientado lá, estávamos muito bem, já tinha comprado um apartamento até em Cascavel. A gente pretendia ficar em Cascavel, a gente se deu muito bem, né? Quando nós estávamos lá com mais de 1 ano e meio, a minha esposa ficou grávida, né? E a gente estava tudo preparando lá em Cascavel para que meu filho nascesse lá. E isso aí foi interrompido por uma maxi desvalorização do dólar. O dito cujo do dólar me segue. Que ano que foi isso aí? Isso foi eu fui para lá em 81, foi em 83. 83. 83. Nós saímos da cooperativa numa sexta-feira e fomos para uma festa na casa do meu diretor, né? Teve um churrasco muito grande. E na sexta-feira teve uma maxi desvalorização do dólar. O dólar acho que subiu 30%, foi alguma coisa assim. Ou o dólar subiu ou caiu, foi alguma coisa, acho que a desvalorização, acho que caiu o dólar. E a cooperativa operava diretamente com Chicago, com a Bolsa de Chicago. Tá? E teve uma assembleia no domingo, o presidente da cooperativa foi destituído. Aí nós fomos trabalhar na segunda-feira. Eu estava trabalhando, de repente o Ciro entrou na minha sala, sentou na minha mesa e falou assim: acabei de ser despedido do diretor. Que é o diretor que você confiava, ele confiava em você. O que me levou para lá. É o teu braço direito. Era o meu... É o paizão, Era né? o meu tutor dentro da cooperativa. O meu mentor, vamos dizer. Meu mentor. Aí ele falou assim: a minha área vai ser inteirinha trocada. Você tem juízo, se prepara. Balde de água fria. Balde de água fria. Minha mulher grávida. É sempre assim a vida, né? Não pode deixar. Não pode. Tem que vir porrada. Bem, eu fui o segundo a ir embora. Ele foi num dia, eu fui no outro. E pasme, né? Eu fui chamado lá na diretoria, e o Cláudio, eu não esqueço o nome dele, né? Ele me sentou na mesa dele, tinha uma outra pessoa do lado. Ele falou para mim assim: bem, o Ciro, você está sabendo, o Ciro foi embora, o nosso presidente caiu, Luiz Busquiroli, e infelizmente nós vamos romper o teu contrato também. Eu tinha um contrato com a cooperativa, né? Eu era CLT, mas eu tinha um contrato que me dava algumas garantias. Eu falei, tá, mas vamos cumprir, não vamos? Ele falou, não, você vai sair daqui agora, essa pessoa aqui, o Valdomiro, vai te acompanhar, você vai pegar tuas coisas, vai embora. Foi despejado. Fui despejado. Despejado sem aviso. Despejado sem aviso. Ele falou, não, você pode ir embora para casa, nós te damos uma garantia aí, enquanto você não arrumar outro trabalho, você vai receber o teu salário. Né? Eu fiquei sem ação, eu não sabia o que eu fazia, não sabia. A primeira coisa que me veio foi assim, nossa, eu vou chegar em casa, como é que eu vou contar isso? Porque se dá uma vergonha, né? Dá vergonha. Você desempregado. Vergonha, exatamente. Aí eu tinha acabado a cooperativa tinha acabado de me dar um carro, né? Pra você ter uma ideia, eu tinha um Opalão 0 quilômetro na época, né? Que era o carro. Que era o carro, né? Aí eu falei assim, e meu carro? Ele falou, não, nós vamos quitar teu carro, você pode levar ele embora também. Foi assim a coisa. Aí eu desci,
peguei minhas coisas, passei no meu pessoal, falei tchau, tô indo embora, fui despedido. Literalmente, ele queria se livrar, vai ser volta. Aí eu fui para casa e fiquei esperando a Miriam chegar. A Miriam trabalhava numa grande construtora de Cascavel, na construtora Formato, né? Tinha um cargo bom, a Miriam tinha. Aí quando ela chegou à tarde, sentei, chorei. Falei, ferrou, você é grávida. Eu aqui desempregado. Era eu e ela, né, em Cascavel. Não tinha ninguém. Eu tinha amigos, né, que criavam a gente lá. E aí ela do meu lado, ela falou assim, esquenta não. Nós estamos juntos. Estamos juntos porque daí vier, né? E aí os dias foram passando e eu fui ficando agoniado, até que botei o pé no chão de novo e falei assim, não, eu tenho que levantar a cabeça, não, meu mundo não acabou, né? Não vou morrer por causa da cooperativa. Mas naquele momento, a princípio, morreu. Morreu. A vergonha, eu tinha muita vergonha, fraco, muita né? vergonha. Tanto que eu não liguei para ninguém da minha família, para ninguém. Para dizer assim, olha, estou desempregado. A turma ligava, não, tá tudo certo, não, tá tudo... E a gravidez da Miriam, não, tá indo muito bem. Você segurou os problemas ainda. Fui segurando os problemas, né? E aí distribuí currículo para o Brasil inteiro, para você ter uma ideia. Distribuí currículo do sul ao norte. Até para Manaus eu mandei currículo. Tá? Passado uns 45 dias, eu fui chamado para uma entrevista no Grupo Gerdau em Porto Alegre. Falei, eu vou para lá. Me mandaram a passagem, fui até Porto Alegre, fiz uma entrevista e, passados uns dias, me chamaram e disseram o seguinte, olha, nós temos uma oportunidade para você, é na área de treinamento, você vai ser coordenador, ou seja, a gente sabe que você era gerente lá na cooperativa, mas nós temos uma vaga de coordenador de treinamento na unidade Guaíra, do Grupo Gerdau, que fica em Araucária. Falei, é meu, não tem problema. Não, mas falei, eu vou, eu tenho que trabalhar. Tá? O salário era equivalente, era um pouco menos do que eu ganhava em Curitiba, lá em Cascavel, menos mesmo, né? Mas eu falei, eu vou, não tem problema. Aí falei para a Miriam, né? Ela falou assim, não, nós vamos. Curitiba? De novo. Vamos embora. Falei, mas e o teu emprego? Ela falou, não, a gente é um só. Bonito isso. Aí eu peguei e fui para Porto Alegre. Deixei ela grávida lá em Cascavel. Ela falou, deixa que eu vou limpar a casa aqui. Vou juntar tudo que nós temos, vamos ver o tanto que a gente deve, porque ganhava muito, mas você gastava muito também, né? E eu fui para Porto Alegre, eu fiquei 30 dias em Porto Alegre sem voltar para casa. E ela grávida em Cascavel, e eu falando com ela. E do primeiro filho, né? O primeiro filho, né? E ela continua trabalhando. Aí depois de 30 dias eu voltei para Cascavel, porque eles me davam uma passagem por mês só, para eu poder voltar nesse período aí. Aí eu voltei para Cascavel, fiquei ali uns 5, 6 dias e já fui para Curitiba para assumir minha função nova lá. Né? E levamos numa boa, a Miriam falou, não, você vai arrumar apartamento lá, você arruma um lugar para a gente morar, e eu aqui vou passando a régua. E depois eu vou para lá. Eu ponho a mudança no caminhão e nós vamos embora. Tá bom. Eu fui, assumi lá no Grupo Gerdau, uma empresa totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu acho, né? A minha visão, o Grupo Gerdau, eu não posso te dizer hoje com precisão, mas é uma empresa espetacular. Então ali eu acho que foi a minha... Se eu tive uma escola aqui na CBT, eu acabei de me formar lá no Grupo Gerdau. Né? É uma empresa muito para frente, uma empresa que te... Eu acho que lá, eu não sei se eu era coordenador de treinamento ou se eu era participante de reunião. Tinha muita reunião lá. Então você fazia reunião para decidir quando que a gente ia ter a próxima reunião. Né? E
E lá no Gerdau era fantástico. Eu tinha um relacionamento com Porto Alegre direto, né? Então a gente falava muito. E eu tinha uma coisa lá que é meio inusitada. Eu tinha 5 pessoas para as quais eu me reportava. Eu me reportava para o diretor da usina Guaíra, me reportava para o gerente da usina Guaíra, me reportava para o gerente de treinamento do Núcleo Sul, que ficava em Porto Alegre, reportava para o gerente de recursos humanos do Núcleo Sul e me reportava para o diretor administrativo do Núcleo Sul, que era o Schroeder. Nossa, é um monte de É um gente. monte, 5. E aí eu fui fazendo o programa e eu me engajei num projeto chamado Projeto Tóquio, que era de tratar o intercâmbio das usinas do Brasil, do Grupo Gerdau, com as usinas de Osaka. Então trazia pessoal de lá para cá e mandava pessoas para lá, né? E nunca tive a oportunidade de ir para o Japão. Eu sempre falo que quem reparte, nunca fica com a melhor parte, porque eu mandava todo mundo para o Japão, recebia o pessoal que vinha de lá, mas nunca me foi dada a oportunidade de ir para lá. Eu fiquei lá no Grupo Gerdau quase 3 anos, né? Cresci, fiquei bem, minha vida equilibrou, né? Morava num bom apartamento em Curitiba. A esposa já tinha ido para lá. A minha esposa mudou para Curitiba no dia 28 de novembro, que eu arrumei o apartamento, ela contratou um caminhão, fez a mudança, chegou. Saiu do trabalho dela. Saiu. Meu filho nasceu dia 17 de dezembro, Lá com vocês. lá em Curitiba. Aí você conseguiu isso. Consegui. A Miriam, o obstetra da Miriam, ela conheceu 5 dias antes do meu filho nascer. Né? Determinada a sua esposa, né? Muito. Ficar focada em você. Muito forte. Literalmente, focada na família, né? Família. Família. Né? Você vê, Renato? E tem um fato interessante, né? Porque eu, quando levei a Miriam para a maternidade, eu ainda estava naquele meio status que eu tinha lá em Cascavel. A Miriam foi internada na maternidade Kennedy, lá em Curitiba. Maternidade particular, tudo. Eu levei ela de Opala para a maternidade. O opalão que você ganhou. O opalão que eu tinha ganhado, novinho. Aí, nesse meio tempo, enquanto ela estava internada, eu vendi o Opala e comprei um Fusca, 0. Né? E fui buscar ela de Fusca na maternidade. E eu falo, a gente brinca muito hoje, que se eu não tivesse vendido o Opala, acho que ela estava internada até hoje, tá? Por causa do tamanho da conta que deu lá. E aí a coisa já se equilibrou. Aí veio o Daniel para também mudar a nossa vida, né? Então o filho é uma coisa muito importante. Você vê aí, Renato, então até agora nós estamos falando, ele já tocou o assunto, ele fala em família, união familiar, né? Uma parceira do lado, não é nem atrás, não, atrás de um grandioso. Ao lado. É ao lado. E às vezes na frente. Às vezes na frente. Você vê que coisa isso daí? O que você pode falar um pouquinho disso aí? Você está escutando muito, mas deve ter muita coisa que você está dentro de você aí. Muita coisa passa, né? Eu conheço, tive a felicidade, né, na vida de conhecer o Sérgio, um grande amigo, a Miriam, a família toda dele, né? Então, eu sei o quanto a Miriam, né, significa pro Sérgio, né? E assim, de muitas conversas que nós tivemos, o quanto essa parceria, essa troca entre os dois, ela é muito constante, assim. O Sérgio, ele gosta, por exemplo, de correr, né? A Miriam o acompanha também. Na verdade, eu acho que é até o contrário. É o contrário. Quem gosta a de Miriam correr, que gosta ela de correr que é atleta. e ele que acompanha ela. É uma união. Né? Já correram várias maratonas do mundo todo. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar um pouquinho disso aí mais à frente. Mas eu vejo exemplos, né? De todos que tiveram aqui, né? Sim. O Biraci lá no Sim. primeiro episódio, falando sobre a Terezinha. Agora aqui o Fábio, né, falando também da esposa, Jabor enfim, falou muito. todos eles, né, quando a gente fala de uma pessoa de sucesso, Ela tá do lado. sempre tem uma pessoa ao lado que ajuda a clarear um pouco Sim. mais, né, as coisas, a vida ali. Acho que é para segurar um pouco a emoção, né? O homem, ele tem a explosão, né? E aí, vamos voltar lá, nós estávamos conversando, você já estava lá, seu Daniel, meu xará. O Daniel tinha nascido, então o Daniel veio para acalmar, né? Então tudo que a gente
Ele veio para trazer equilíbrio para dentro Você de casa. trabalhando, ela ficou fora do trabalho, só cuidando. A Miriam, os primeiros 6 meses, né, ela ficou em casa, porque não tinha empregada, não tinha máquina de lavar roupa, e naquele tempo era fralda de pano, não Sim. tinha fralda que descartável, lavar. você tinha uma lá, um pacotinho, que era para quando ia no médico levar, né? Então aí você tinha uma fralda descartável, mas do restante era fralda de pano. E a Miriam é louca para voltar a trabalhar, né? Ela é extremamente ativa. E aí um dia bateram na porta do meu apartamento lá, ela contando para mim, ela falou assim, apareceu uma moça aqui hoje, perguntando se estava de empregado. Eu falei assim, quando é que você pode começar? Ah, quando você quiser, então é agora, entra. Não sabia nem quem era. Não sabia nem quem que era. Que coisa. Botou a empregada para dentro, falou, você vai cuidar porque eu não aguento mais lavar roupa, não aguento mais nada, né? E aí ela começou a procurar um emprego e a Miriam conseguiu um emprego muito bom numa empresa do grupo Placas do Paraná, que era a Vogue, uma indústria. E a Miriam é uma pessoa muito capacitada, então ela começou e ela foi para ser secretária do diretor administrativo financeiro. Aí a nossa vida veio para um tempo de calma. Tranquilidade. Não tinha dinheiro sobrando, mas também não tinha falta. A Fernanda já sabia onde você estava, você ia ficar, Exatamente. onde morar, filho, agora vai. Curitiba é uma cidade espetacular em que a gente andava de ônibus, né? Ia para o centro, a gente ia muito ali na Boca Maldita, conhecia o Richa, conhecia outros políticos que ficavam ali na Boca Maldita, né? O Álvaro Dias, conhecia. Então, a gente tinha uma vida muito boa em Curitiba, né? Você achou que ali você iria ficar? Ali talvez fosse o nosso porto seguro. Até o Falei, final. pô, eu estou numa empresa muito boa, minha família, nós já somos 3, né? Estamos ganhando já um salário bom, estamos equilibrando, tudo certinho, e fomos tocando a vida. Quando eu estava com 2 anos e pouco já de Gerdau, o Gerdau, lembra que eu te falei que eu tinha cinco pessoas para as quais eu me reportava, Sim. tá? Então eu comecei a ter problema. Primeiro, o Grupo Gerdau ele é excelente, mas ele o gaúcho é um povo bairrista, né? Então, no grupo, no Núcleo Sul, tinha 2 paulistas, eu e o meu coordenador, que ficava em Porto Alegre. O restante? Então, tudo gaúcho. E eles tratavam assim, você quer falar com o paulista de Curitiba ou com o paulista de Porto Alegre? Né? Nós éramos tratados assim. Sim. E isso acabou me gerando muito conflito, porque o Guarani, que era o diretor da usina de Araucária, me pedia alguma coisa, eu fazia. Aí o cara de Curitiba, o cara de Porto Alegre me cobrava. Pô, mas por que você fez isso? Ah, porque o Guarani pediu. Pô, mas você tem que falar comigo. Não é assim. Eu falava, cara, mas o cara é o diretor aqui da usina, eu não vou fazer o que ele pede? Tem que fazer. Afinal de contas, você é gerente, você é meu gerente, mas ele é meu diretor aqui. Eu reporto para ele. Aí fazia alguma coisa para Porto Alegre, aí o gerente geral da usina me cobrava, mas não era para você ter feito isso. Mas, pô, me pediram. Começou a ter os conflitos. Comecei a ter pra conflito. todo lado. Comecei a ter conflito. Até que um dia eu tive eu passei mal lá dentro da empresa, tive um mal-estar muito forte. Nervoso. Não consegui comer, estava com comer, precisei parar, tudo, e acabei indo para casa. Fui para casa, fui no médico, na época lá, e o médico me examinou, ele falou assim, você vive numa tensão muito forte, né? Tá muita pressão, é muita coisa, você tem que coordenar os projetos do exterior, de cara que vai chegar. Lá no Gerdau, toda a parte executiva não anda no mesmo voo, então quando ia ter uma reunião em Curitiba, você tinha que programar 10 idas para o aeroporto, porque cada um chegava num avião, né? E mesma coisa quando ia embora, e todo mundo te cobrando, cobra, e as coisas tinham tudo horário encaixado. Nós tínhamos uma reunião diária com a parte de diretoria lá da usina, e eu tinha uma reunião com o meu gerente lá de Curitiba, que era toda segunda-feira às 9h30 da manhã. Então, eu tinha das 9h30 às 10 da manhã para tratar o assunto da semana inteira com ele. Se eu não conseguisse falar ou esquecesse qualquer coisa, eu só ia conseguir falar com ele de novo na outra segunda-feira. Então, isso aí, você acabava tendo muita cobrança. Aí eu tive essa primeira crise, voltei, trabalhei e tudo.
passado um período eu tive outro, né? Passei mal de novo, fiquei muito ruim. Aí eu fui para casa e o médico foi lá no meu apartamento me examinar. O médico sentou na minha cama e falou assim: eu não vou nem pôr a mão em você. Você quer sarar? Dá linha no Gerdau. Nem tudo era dinheiro, então. Nem tudo era Ali já tava percebendo que não valia mais. Não, ele falou assim: você vai se desgastar num tal ponto. Eu era jovem, eu tinha 31 anos, né? E entrando no estresse, né? Hoje eu vejo uma turma com burnout, com ambiente tóxico, né? Então talvez, às vezes, você não precisa trabalhar na melhor empresa do mundo, você tem que ter um ambiente bom de trabalho, um ambiente de respeito, um ambiente que as pessoas conversem, cada um tem seu jeito, um é mais quieto, o outro é mais falante, o outro é mais risonho, o outro é cara fechada, mas as pessoas se respeitam, cada um respeita o outro do jeito que é, né? Então eu decidi que eu ia buscar alguma coisa para mim. Naquele dia... Você falou, eu vou embora. Eu vou embora. E você tomou essa rédea da vida, falou, vou embora, vou largar. Não, eu não larguei, mas eu comecei a buscar outra coisa. Já foi buscando. Já foi e buscando. A tua esposa já estava junto. Aquele dia, o médico falou, conversando depois que ele foi embora, a Miriam falou assim: acha outra coisa, Curitiba é uma cidade tão grande, tem grandes empresas aqui, não tem problema. E eu comecei a buscar alguma coisa e me surgiu uma oportunidade muito curiosa, uma coisa que me aguçou mesmo, né? Naquele tempo, a atual Electrolux aqui de São Carlos chamava Refripar, que era do grupo Prosdóximo, do Sérgio Prosdóximo, e a unidade central deles era em Curitiba. Eles tinham comprado a unidade aqui da Clímax anteriormente, tinha virado Prosdóximo. E quando eu falei no começo da minha conversa que eu conhecia muita gente de empresas aqui da região, eu tinha muita afinidade com o gerente de recursos humanos da Electrolux, que era o José Caniço na época. E aí eu acabei mandando alguns currículos em Curitiba e eu fui chamado lá no grupo Prosdóximo lá em Curitiba. Aí fui lá, fiz uma entrevista, primeira etapa, fiz a segunda, e aí eu fui chamado para uma entrevista final com o diretor lá. E ele me fez uma proposta mais ou menos assim: você quer vir para cá, você vem para a área de recursos humanos e você vai começar a viajar para São Carlos. Então você vai para São Carlos a cada 15 dias. Sai daqui, pega um avião para Viracopos, São Carlos, fica um dia lá, volta embora. A ideia era, depois de 6 meses, eu viria transferido para cá na posição do Caniço. E o Caniço ia voltar embora para Curitiba. Falei, pô, melhor do mundo. Vou voltar para São Carlos, vou voltar numa baita empresa grande, vou voltar com uma posição muito boa, né? Porque quando você sai em busca de um sonho, né? Quando você vai buscar um sonho, você não pode voltar para casa decepcionado com a mala na mão, né? Então eu falei, pô, tudo que eu queria, sair daqui, fui buscar oportunidade no Paraná e vou voltar para São Carlos, vou voltar no mesmo nível do cara que não queria me mandar embora aqui. Falou, eu não vou te mandar embora, você pede a conta se você quiser. Eu ia voltar no mesmo nível do meu gerente aqui da CBT, né? Falei, agora é minha hora. Falei, fechado. Fui pro Gerdau, conversei com um, conversei com outro. Aí sentei com o meu gerente lá na unidade, falei, ó, ele falou, você quer ir embora, né? Eu falei, quero. Ele falou assim, acho que tá na hora disso aí, mano. Juntou a sede com a fome com a vontade de comer, você entendeu? Sim. Eu querendo ir embora e talvez ele também queria viver. Pelo que estava caminhando, pelo que você falou, já praticamente era isso que eles estavam querendo. Era isso que pega querendo. do pé de um lado, pega do pé do outro. Aí eu acabei me desligando do Gerdau e a vaga do Prosdóximo fechou. Você desligou e você não pegou? Não peguei, fiquei desempregado. De novo. Que maravilha! Você estava achando que você ia voltar tranquilo. Eu achei que eu ia voltar tranquilo. Aí fui no Prosdóximo, o cara falou, olha, a vaga fechou.
Não sei quando que vai reabrir. Você quis sair para ter paz, arrumou um emprego, arrumou mais problema. Mais problemas. E né? aí? Aí com filho pequeno, e filho, queira ou não queira, você gasta, né? Sim. Aí eu fiquei desnorteado, cara. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Pagava aluguel em Curitiba, tudo, filho pequeno. A esposa já não estava A trabalhando. minha esposa trabalhava na Placas do Paraná. E Ou como seja, secretária do secretário. no final das contas, você perdia, ela ficava, ela tinha que ir embora. Aí ela falou assim, não, você vai, fica tranquilo que você vai arrumar algumas coisas. Mas é que eu falo para você, né? A vida para mim sempre me ajudou e a gente sempre tentou buscar não deixar passar nada na tua frente, né? Quando eu estava lá na cooperativa em Cascavel, tinha um prestador de serviço que prestava serviço na área de recursos humanos. Ele era um dos donos da Job Center do Brasil, tá? Existia naquela época 2 Job Center do Brasil, trabalho temporário. Uma lá em Curitiba, que era do Marcos Aurélio, que hoje ele mudou de nome, ele tem o nome artístico de Marcos Abreu, e a outra é do Bonfilioli, em São Paulo, fica ali na Brigadeiro. E na época tinha uma disputa deles pela marca Job Trabalho Temporário. Briga deles lá, tá? Não tem nada a ver com isso. E o Marcos, ele era um cara que prestava serviço quando eu era gerente lá na cooperativa em Cascavel. Eu falei, eu vou dar um pulo lá na Job, né? Ver se o Marco tem alguma coisa. Quando eu cheguei lá, o Marco me recebeu lá na Job Center. E eu peguei e contei a história para ele. Falei, tá, Marco, eu tentei buscar alguma coisa melhor e acabei ficando... Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um trabalho com você que hoje no tempo atual, existem os headhunters que vão buscar os executivos nas empresas e vão e trazem o cara a qualquer preço, né? Ele falou assim, eu vou te dar uma sala aqui na Job, você vai usar a minha secretária, você vai poder usar o serviço dela, o que você precisar aqui dentro você tem, você vai desenvolver o teu currículo e você vai se vender e na minha empresa vai dar todo o apoio para você nas empresas que você precisar, vamos te indicar, papapá. E nesse meio tempo aí você faz uns freelances para mim aqui dentro. Vai ter o que fazer mesmo, você vai procurar emprego, então, algum trabalho, algum recrutamento de seleção, você vai poder viajar com o meu pessoal. Eu falei, eu vou. O que tinha para fazer? Ficar em casa? Não ia. A vergonha, né? Já bater de novo. Aí eu comecei a levantar de manhã e ir para a Job lá, para o escritório deles lá. Não tinha nada, não tinha um centavo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu comecei a fazer currículo, ele pegou, refiz o meu currículo, me ajudaram lá, os psicólogos da Job, refiz meu currículo e comecei a distribuir. Em Curitiba, aí eu queria ficar em Curitiba mesmo. Aí você né? tinha decidido. Você estava com quantos anos? 35, 37? Não, 33 anos, 34, por aí. Tá. Né? Aí, não, eu tinha 30 anos, não tinha 35, não, eu tinha 30 anos na época, 31. Nossa, rodado com 30 anos, foi rodado mesmo. Tava rodado, já tava com umas pauladas na cabeça, já que dá até medo de ver, né? Aí lá na Job, o que eu fiz? Daí eu falei assim, eu vou explorar esse mercado aqui interno dele, né? E comecei conversa com um, conversa com outro, como que funciona, como que não funciona. Fui entendendo o que era esse negócio e fazendo entrevistas. E também quando o pessoal dele, os executivos da área comercial saíam, eu me levo. Então eu ia para Santa Catarina, ia no Paraná mesmo, alguma cidade fazer venda, e eu era o verdadeiro papagaio, não, a coruja. Eu entrava junto na sala de reunião com ele, o cara fazia a apresentação, eu ficava quieto. Entra mudo, sai calado. E quando chegava no carro, que a gente voltava para o carro, eu perguntava, você falou isso aqui, por que isso aqui é desse jeito, porque aquilo é do outro? Não, isso aí é desse jeito, é trabalho temporário, é por 90 dias, não sei o quê, papapá. E fui só pegando as coisas. Aí, fazendo entrevista, eu fui chamado na New Holland. Né? Aí fui lá, fiz uma entrevista, fui fazer a segunda, fui chamado para uma entrevista final na New Holland. A pessoa lá do treinamento falou, olha, você preenche praticamente todos os resultados, o que o cargo necessita.
Se você topar o que eu vou te propor, o emprego é teu. Falei, pô, boa. Manda. Ele falou assim, 6 meses você tem que passar a mão no telefone e conversar em inglês fluente com o exterior. E E você tinha isso aí? não, Não tinha. não tinha, não tinha. Não tinha inglês fluente e também não tinha informação. Você não tinha onde buscar. Então, os cursos de inglês que a gente fazia era IASG. Sim, sim. E era por anos E e era anos. por ano, né? E era o verbo to be, Era não o sei básico, quê. vai É o indo. the book is on the table, É. né? A gente fala, né? E aí eu falei, puxa vida, né? Ele falou assim, a vaga é tua, você resolve. Aí fui para casa, conversei. O que eu vou fazer? Não vou conseguir falar. Eu não posso correr o risco de perder de novo um emprego por causa de, né? Aí eu fui para a Job no dia seguinte, estou lá com o Marco, conversei com ele. Ele falou assim, passamos o dia ali, ele falou assim, amanhã de manhã a gente conversa, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte voltei para a Job, ele falou assim, senta aí um pouquinho. Sentei. Você gostou da Job? Eu falei, que é um ambiente gostoso, né? Ele falou assim, você não quer representar a Job? Você tem conhecimento, você tem amigos, você tem um network bom, você conhece todo mundo. Eu falei, mas como? Ele falou assim, a Job hoje atua Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. A gente pulou São Paulo. Você não quer ir com uma filial da Job para São Paulo? Ai, meu Deus do céu, uma filial da Job para São Paulo? Ele falou, você pode escolher a cidade que você quiser. Eu preciso botar um pé em São Paulo, ele falou. Eu falei, tá, qual que é a garantia que eu tenho? Ele falou assim, é mais ou menos como é uma franquia hoje. Ele falou, só que eu te autorizo você a alugar uma sala, comprar móveis usados, sem salário, só com comissão. E a Miriam, ele já conhecia a Miriam, ele falou assim, a Miriam, eu contrato a Miriam como funcionária da Job. Tá lá com você, te ajudando lá, na parte administrativa. Aí fui embora com aquilo para casa, acertei, dá vontade de chorar de novo, né? Falar, puta que pariu, para quem queria, para quem ia para São Carlos com o cargo de gerente de recursos humanos, eu vou votar como sem nada, sem garantia, não tem um tostão de salário, nada, eu vou ganhar comissão, então se eu vender eu ganho, se eu não vender eu não ganho nada. É um risco. É um risco muito grande. O único salário vai ser o da Miriam. Aí conversamos bastante, e ele falou assim, você quer voltar, a gente volta. Não tem problema. Você acha que dá? Falei, eu vou fazer o possível. Aí viemos, eu vim embora. Né? Passei a mão me deram uma máquina de escrever Hamilton, que está lá na sala, está numa sala nossa lá hoje. Eu tinha uma valise que eu usava, aquelas quadradinhas bonitas, um monte de panfleto, e eu vim embora, para cá. Voltei para casa da minha mãe. Por quê? Porque a minha casa que eu tinha estava alugada. E eu, quando fui falar com o cara falou assim, eu não saio daqui. Né? Danou-se. Aí eu fui para casa da minha mãe, meu escritório era no quarto e a máquina ficava em cima de uma máquina de costura. Você, o filho, a esposa. Não, a Miriam ficou. Ficou. Miriam ficou para passar a régua de novo. Assim como ela fez em Cascavel, ela ficou para passar régua. Porque ela tinha um bom emprego, então ela tinha que sair. Eu tinha um filho pequeno, não era assim, não passa a mão no filho e vem embora para cá. Né? Aí a Miriam ficou lá, eu vim, comecei a trabalhar. O que eu fazia? Eu comecei a visitar as empresas e comecei a oferecer trabalho temporário. E a única coisa que eu fixava bastante assim, quando o pessoal via, né? Quanto é que custa para contratar um temporário? É 85% sobre tudo que você pagar. Então, se você pagar R$1.000 para o cara, você vai me pagar 1.850. Está incluído tudo aí. Né?
Ah, então tá bom. Para minha sorte, cara, depois de uns 15 dias que eu estava aqui em São Carlos, eu visitei a Casale Equipamentos. A Casale é meu primeiro cliente, o Celso, né? E aí eles me pediram 13 funcionários, o número exato que eles me pediram. E eu, aonde é o jornal Primeira Página aqui em São Carlos hoje, ali por baixo entre a quase esquina com a Conde do Pinhal, tinha a Rádio Progresso ali. Eu fui ali, eu fui botar um anúncio para chamar candidato, acabei alugando uma sala ali dentro da rádio, o cara falou, não, você pode usar esse espaço. Ali eu fiz o primeiro recrutamento da Job e ali eu contratei os 13 primeiros funcionários para o Casale. Casale é o meu primeiro cliente aqui em São Carlos. Foi ali que começou a te dar um ar. Ele que me deu um ar. Aí eu contratei 13, aí eu comecei a visitar as pessoas que eu conhecia. Se eu fosse depender da antiga CBT, da Prosdóximo na época, atual Electrolux, João Faber e a Cardinale, que eram as empresas grandes aqui da cidade, eu tinha morrido nos primeiros 6 meses que eu estava aqui. Nenhum deles me deu a mão. Nenhum. Para não falar que nunca nenhum deles me deu a mão, eu estou sendo injusto, porque na extinta CBT, eles me pediram um cara que falasse mandarim, para eu fazer um recrutamento de um cara que falasse mandarim para ir trabalhar numa feira em São Paulo. A única coisa que ele me pediu, né? Aí eu comecei com 13 colaboradores, aí eu tinha a Nestlé aqui, tinha um depósito muito grande aqui em São Carlos, onde é a atual Latina hoje, tá? Tinha o Francisco Especian, que era um gerente de recursos humanos na época. Eu fui lá, ele me abriu as portas também, ele falou, pô, eu contrato temporário, então eu vou começar a dar temporário para você. Aí eu tinha meus amigos da Vilares de Araraquara, né? Que inclusive o Edivaldo é um amigão do peito, ele acabou virando meu amigo, tanto ele como o gerente dele. Fui lá, Vilares também me deu os temporários deles. E eu comecei a juntar. Vai para cá, para lá. Para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E eu aluguei um escritório na 9 de julho, na José Bonifácio, esquina com a Marginal, uma sala, que era uma sala, eu comprei uns móveis usados, aí eu já contratei uma outra menina para ajudar, a Miriam fazia todo o recrutamento e eu saía vender, né? Quando foi mais ou menos em setembro, o Marco me ligou. Ele falou, Sérgio, tudo bem? Você não está precisando de dinheiro, não? Eu tô. Ele falou assim, que tem uma comissão para você receber aqui, né? Posso te mandar? Eu falei, pode. Eu estava muito preocupado em crescer, eu tinha uma pequena reserva, então eu fui queimando a minha reserva. E eu estava já no fim. Aí foi quando eu comecei a ver dinheiro. Então eu vim para cá em maio, comecei a ver uma comissão, isso aí em setembro. Tá? E pasme, depois de um ano de job aqui em São Carlos, eu era a maior unidade deles. Isso demorou o quê? Um ano? Um ano. Em um ano você expandiu desse jeito? Expandi. A Job de São Carlos era a unidade maior que a Job Center do Brasil tinha. O que era o teu diferencial? Vontade. E não desistir, né? Ambição. 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 Apanhou, e aí acabou ficando, organizando uma empresa que praticamente nunca passou na tua cabeça. Nunca, mas eu nunca pensei em ser empresário. Então, o que aconteceu? Depois de um ano, a nossa unidade aqui tinha 1.000 colaboradores, que somaram aos colaboradores que a Job tinha. A Job tinha quase 8.000 funcionários no Brasil inteiro. 6 a 8 mil, eu tinha 1.000 aqui. Tanto que a festa daquele ano da Job foi aqui em São Carlos, no antigo Hotel Estância Suíça. Vieram todas as unidades, convergiram para cá. Porque eu não fiquei em São Carlos. Então, eu abri a unidade em São Carlos, aí eu abri uma unidade em Bauru,
abri uma unidade em Ribeirão Preto e abri uma unidade em Araraquara. As 3 unidades se reportavam a mim e a Miriam, e nós nos reportávamos a Curitiba. E eu ganhava da unidade de São Carlos, da unidade de Bauru, da unidade de Araraquara, da unidade de Ribeirão Preto. Então a minha vida deu uma mudança naquele ano que foi impressionante. Então saímos da cachaça pro Sim. Peramanca. Você acha que você acreditou Entendeu? mais em você nesse momento aí? Você acreditou mais em você, no teu potencial? Porque você acreditava, mas eu acho que a vida te falava assim, vai, desiste, né? Vai, você não tá vendo? Não dá certo. Você não dá pra pensar, fala, gente, eu não vou dar certo em nada. Você ia, eu tinha perdido 2 empregos, Sim. né? E eu tinha muito medo de voltar para uma situação daquela, né? Porque é duro você ter um filho pequeno e você falar, pô, não tem dinheiro. E logo cedo você entendeu que você acabando sendo funcionário, um dia ele poderia falar tchau pra você. Exatamente. Então, eu consegui a minha liberdade o dia que eu fui para Job, né? De uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. E o que ele enxergou em você, você acha? Não sei o que ele foi com a minha cara. Talvez, acho que foi até gratidão, porque quando eu estava lá na cooperativa, que ele prestava serviço, eu era aquela pessoa que quando ele queria as coisas da cooperativa, ele ia comigo, me ajuda aqui, me ajuda ali. Eu sempre fui um Simpatizou com você. Sempre fui um facilitador. E o Marco se aproximou muito de mim, sabe? E ele tinha um sócio, que era o João Carlos. Então, um cuidava da parte financeira administrativa e o Marco cuidava da parte comercial. E a Job foi crescendo, e depois de 2 anos que a gente estava aqui, a gente tinha a minha unidade de Bauru, só a minha unidade de Bauru chegou a ter 600 funcionários naquela oportunidade. E hoje nós estamos falando em quantos? Hoje nós temos quase 1.500 hoje, a minha empresa hoje, tá? E nós já chegamos no ano passado, o nosso pico foi 1.700, mas nós tivemos grandes projetos nesses 40 anos da nossa empresa, né? Mas só para fechar, para eu poder falar um pouco mais de Job, não pensa que sempre foi uma maravilha. Quando a gente estava com 2 anos de Job aqui em São Paulo, isso em 1982, 83, não, é 80, 82. 1982, a Job teve alguns problemas, a Job Matriz, né? Um dia o Marco me ligou, começou crítica em cima do João Carlos, que estava tendo uns problemas, que não sei o quê. Então começou assim, um dia me liga o João, Ping-pong. um dia me liga o Marco, um reclamando do outro. Você começou a lembrar um pouquinho da Gerdau nesse momento. Você começou a lembrar um pouquinho de Gerdau nesse momento. Porque eu era porque ele ficava no eu era meio, uma né? pessoa extremamente bem remunerada naquela oportunidade, e eu falava assim, meu Deus do céu, onde vai dar essa briga dos dois, né? Não pode acabar isso aqui. De novo. De novo. Eu acho que pensou isso aí, né? De novo. E a Não. Miriam já olhando já, né? Não, de novo não, pelo amor de Deus. Eu falo com um, falo com o outro. Falei pra Miriam assim, sabe o que eu vou fazer? Vou pra Curitiba amanhã. Levantei cedo, fui pra Viracopos, peguei um avião. Entrei na Job, fui direto na sala do Marco. Falei, Marco. Ele começou a reclamar, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Marco. Eu gosto muito de você. Você foi o cara que me trouxe aqui para dentro. Sem você, eu seria um colaborador de uma empresa, não sei como seria a minha vida. A minha vida hoje, graças a vocês, eu venci, né? Eu sou uma pessoa independente hoje. Então, Marco, eu vim aqui para olhar na tua cara e dizer para você assim, eu sou Job. Tá bom? Subi na sala do João, contei a mesma coisa para ele e falei para o João, conheci você pelo Marco, você é uma pessoa que me ajudou muito, mas eu vim aqui para te dizer uma coisa, eu sou Job. Quem ficar, eu tô junto. O que sair, boa sorte. Passei a mão no avião e vim embora. Ou seja, vocês que decidam o que eles querem. Vocês que decidam. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Então, se ficar, o Marco me levou, eu tenho muita gratidão pelo Marco. O Marco, agora ele acredita em mim.
Eu tenho ele no meu coração. Então, eu falei, eu não saio daqui. A não ser que a empresa feche. Né? Mas que angústia também, né? Que angústia. E voltei para cá e continuo angustiado, mas nunca desisti. Continuei trabalhando, tudo. Passou uns 15 dias, o João me ligou, falou, Sérgio, vem para cá amanhã, amanhã vai ter uma decisão muito forte aqui. Eu fui. Passei a mão, fui de novo, peguei um avião, fui para Curitiba. A hora que eu entrei na Job, o Marco ficava no terceiro andar, e eu entrei na sala dele, ele falou assim, o que você quer aqui? Daí eu, não sei, o João me chamou. Cadê a grana? Falei, que grana, Marco? Não, o João falou que você veio aqui para comprar a minha parte. Eu comecei a rir. Falei, Marco, você endoidou. Tua empresa tem 6 mil funcionários, cara. Você acha que eu tenho dinheiro para comprar a sua parte? Eu só não quero perder a minha aqui, né? Se eu tivesse dinheiro para comprar a tua parte, meu amigo, eu não estava aqui. Eu estava morando em Miami, se eu tivesse dinheiro para comprar a tua parte. Não, o João falou que você vinha para cá, que você ia comprar a minha parte, não sei o quê. Eu falei, pera um pouquinho, vai. Deixa eu subir na sala do João. Subi na sala do João, falei, João, que passada que é essa, não é que o Marco me tocou da sala dele agora? Ele falou, não, é que o Marco vai ser posto para fora amanhã de manhã e eu quero que você seja testemunha, inclusive. O Marco tá me roubando e não sei o quê, e papapá, e ele vai ser tirado daqui amanhã. E não é que foi mesmo, cara? Ordem judicial, oficial de justiça, tiraram ele fora da empresa. Eu sei no meio de tudo isso. Eu só vendo. Falei, meu Deus do céu, não pode ser, isso não está acontecendo. Aí depois que passou tudo, o João falou, fica aí mais um dia que eu preciso falar com você agora. E eu fiquei. Aí o João me chamou e falou assim, o negócio é o seguinte, Sérgio, eu quero que você venha para cá, você vai ser o diretor comercial da Job, nível nacional, e vai ficar no lugar do Marco Aurélio. Eu falei, eu não posso, eu tenho as unidades lá. Ele falou assim, eu passo tudo para a Miriam. Tudo que você tem em São Paulo, a Miriam passa a ser a franqueada e você vem para cá como diretor comercial. Me ofereceu um salário astronômico, hotel aonde eu tivesse e 2 passagens aéreas por semana. Rapaz, como vai falar não? Aí eu voltei para casa e falei assim, olha que encruzilhada de novo. Dessa vez ela não pode ir junto, que ela ia ficar lá. Dessa vez ela não pode. Aí falei para ela o plano, falei, ó, a situação é essa aqui. O João me quer aqui em Curitiba e quer que eu volte, não sei o quê. Aí ela falou assim, vamos fazer uma experiência, vai embora. Aí eu fui. A Miriam assumiu tudo aqui, nós já tínhamos uma estrutura boa aqui em São Paulo, né? E a Miriam ficou coordenando tudo. E eu voltei para Curitiba no lugar de diretor comercial. Aí eu saía daqui na segunda-feira, ou eu ia para o Rio, ou ia para Porto Alegre, ou ia para Santa, ou ia para Curitiba e voltava da onde estava. E eu fiquei nessa vida 8 meses. Até que? Até que um dia um cara sentou na minha sala lá em Curitiba, na antiga sala do Marco Aurélio, né? Final de dia, assim. E começou, irmão, o João gosta muito de você, e não sei o quê, e papapá, o João tem uma gratidão muito grande, só quer falar em te ajudar, não sei o quê. Eu já estava meio esperto, né? Eu pensei assim, né? Quem traz quer levar alguma coisa, né? Sim. Eu falei assim para ele, olha, se o João quisesse me ajudar mesmo, o João podia me vender tudo aquilo que eu fiz lá em São Paulo. Ele ficou quieto, né? Eu falei assim, minha família tá lá, meu filho, né? Minha mulher estão lá. Não era mais sobre dinheiro, nada, era sobre família, ficar família, perto. é questão de família. Eu falei, se ele me vendesse aquilo lá, mas eu não tenho dinheiro para comprar. O cara foi embora. Quando foi de tardezinho, o João me chamou. Sérgio, vem, sobe aqui, vamos tomar um negócio aqui na minha sala, aqui, vamos. Sentei, né? Ele falou assim para mim, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, tô tranquilo. Ele falou, o Eduardo comentou comigo que você falou que você tá querendo voltar para casa, que se eu te vendesse alguma coisa lá em São Paulo. Eu falei, João, esse é um sonho, porque eu não tenho dinheiro para comprar as 4 unidades. Ele falou assim, se você quiser, eu te vendo. Vixe, mano.
João, mas não tem dinheiro. Eu acumulei nesses 2 anos um patrimônio, mas longe de querer, né, comprar. Comprar. Ele falou assim, eu te vendo do mesmo jeito, que eu quero te ajudar. Falei, você tem certeza? Ele falou, tem. Falei, então, presta o telefone. Miriam, tá sentada? Tô. Então, o João quer ajudar a gente, e ele falou se a gente não quer, se a gente quiser comprar tudo que tem aí em São Paulo da Job, ele vende para nós. Ele falou assim, ou foi você ou foi ele que ficou louco? Eu falei, acho que foi ele, porque eu já falei para ele que eu não tenho dinheiro, tenho alguma coisa. Aí vai, conversa, conversa. Ela falou assim, eu por mim, foda-se, vamos, já que ele está proporcionando. Falei, então amanhã de manhã você vem para cá. A Miriam foi para lá no outro dia cedo. De tarde, eu era dono da unidade Job de São Paulo. Legal. Negociou, organizou O e João foi. fez um pacote para nós lá. Ele falou, por tudo que você já me ajudou, pelo tempo que você veio, por ter me apoiado quando eu fiquei aqui sozinho, não sei o quê, papapá, papá. Nós demos um sinal, que eu fui no banco. Eu falo que a Job começou do negativo pelo seguinte, a entrada do negócio eu fui e emprestei tudo no Bradesco. Meu Deus. Que eu tinha crédito, porque a gente pagava todos os funcionários da Job pelo Bradesco. Então a gente conseguiu quase 50% do dinheiro a gente conseguiu, demos de entrada e o resto ele me dividiu em 10 parcelas. Tá? E aí, da noite pro dia, a gente voltou para cá. Ele, inclusive, eu abri a minha empresa, a SMF, nós abrimos na Rua Chile, num endereço que ele também me emprestou. Então eu abri a minha empresa em Curitiba, coloquei as daqui como filial, porque o nosso número do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo era muito dificultoso para sair, e lá no Paraná era mais fácil. Então nós conseguimos lá a nossa autorização em 90 dias. E voltamos para cá no dia seguinte, sentamos e falamos assim, bem, agora nós estamos de caixa vazio, sem dinheiro, Já sudou. então vamos começar a passar o boné de novo. Aí fui em todos os clientes meus que eu tinha, todos, e fui assim. Cara, comprei a empresa em São Paulo, eu preciso do teu apoio, eu preciso receber antes de pagar. Pasme, Nestlé fez isso, Villares fez isso, Casale fez isso. Então, Eles acreditaram em você. acreditar no trabalho que a gente estava fazendo, né? E, pasme, né? A última parcela da Job, eu paguei ela no estacionamento da rodoviária em São Paulo. Porque nesse meio tempo nós fomos vendendo as coisas que a gente tinha para juntar e pagar. Me sobrou um MP Lafra, que era uma joia que eu tinha, que era um carrinho conversível, bonito, vermelho, né? Já tinha vendido o meu, tinha vendido o da Miriam, tudo. E eu fui para São Paulo com ele, o emissário dele veio de Curitiba, na rodoviária, ele me deu a quitação da Job, em cima do capô do Lafra. Eu assinei o endosso do carro, ele foi de carro para Curitiba e eu voltei de busão. Mas com a dívida paga. Mas sem mais nada, né? Nada. Era eu, a Miriam e meu filho e a casa E a empresa. E a empresa, né? E um monte de funcionário que eu tinha que pagar e as empresas nos ajudaram bastante. Então isso é uma gratidão que eu tenho com São Carlos, tenho com as empresas daqui, né? E já se vão 40 anos. Então hoje, né, 38 da empresa nossa, 40 de Job em São Carlos, dia 28 de maio agora faz 40 anos que eu fui embora, que eu voltei para cá com a Job. Você acha que tem que ter sangue frio para fazer o que você fez aí? Tem que ter a coragem. Porque olha, se limpar tudo, né? Tudo. Nós saímos do zero, fomos para o topo, voltamos para o zero. E hoje a gente não rasga dinheiro, tá? Mas a gente conseguiu, uma das coisas do nosso trabalho, né? A minha empresa, eu acho que ela é muito respeitada porque nós criamos um jurídico muito forte e nós já abrimos mão de vários serviços porque a gente não faz nada que possa comprometer a minha empresa ou a do meu cliente. Então, às vezes o cara vem, não, vamos fazer. Não, o senhor não faço. Não, mas todo mundo faz. Bem, eu não sou todo mundo. Nós somos a Job. Então,
isso é um pouco do que a gente passou, né? Então hoje a gente nós temos um patrimônio, a gente conseguiu constituir, né? Temos uma empresa muito sólida, temos uma sede administrativa. A família fala que é o prédio mais bonito da cidade, né? O Renato quer o dele, né? Mas Deixa os dois se entenderem. porque, nossa, quando a gente construiu lá, eu contratei um arquiteto em Curitiba, em Piracicaba, fizemos lá um modelo diamante e tudo. Já faz 15 anos que fizemos aquela nossa sede lá. É lindo, É a segunda sede nossa. Tem 1.200 metros aqui no centro da cidade, né? O formato do vidro dela tem uma inclinação de 45 graus negativa, cheia das coisas. É impressionante, de toda a tua história, da história dele, o que me chamou a atenção é a esposa. Duas situações muito claras, né? Isso, é muito claro. Mas quando eu falo com o Sérgio, assim, né? E a gente começa a colocar as histórias, a Atlântica também saiu de um momento negativo, né? Um momento de uma separação de uma sociedade, onde eu tive que comprar parte de alguns sócios que não foram fé comigo ali, não foram tão leais assim, né? Mas essa é uma outra história, uma outra situação. E algumas pessoas me ajudaram. Algumas eu tive Eu o lembro que falou até prazer aqui. e a gratidão aqui de agradecer, né? Pessoalmente aqui. Então eu me recordo bem também, quando ele começou a falar ali que ele estava em cima do capô do carro ali, ensinando. Eu me recordo bem dos meus momentos ali também muito difíceis nesse sentido. E nesse meio tempo aí a minha família cresceu, né? Eu tenho 4 filhos. Então o Daniel foi o primeiro, depois nós tivemos a Mariana e a gente tinha decidido que seriam 2, mas a gente está vivo, né? Então veio o terceiro e aí nós adotamos uma outra. Então eu tenho 4. Ai, que maravilha. Tenho uma adotiva. Hoje os 4 estão independentes, estão todos, cada um na sua atividade. Eu tenho um filho que está comigo lá na empresa. Eu tenho um filho que está comigo já há mais de 20 anos. Eu tenho a minha menina que é advogada, que ela faz uma parte para nós, de uma parte ela advoga, né? Os outros 2 não. Eu tenho a minha filha adotiva, ela é fotógrafa profissional, trabalha em São Paulo. E meu filho mais novo, que é meu nerd, que eu falo, ele trabalha no banco da Embev Internacional, fica entre Índia, Brasil e Estados Unidos aí, e é do mundo. Um bate-papo rápido agora, o que é família para você? A família é tudo. Se você não tiver uma família estruturada, você não tem nada. A tua família, né? Aquela uma que você formou. É tudo. É tudo. Para você, o que é poder? Poder? Poder é ter relacionamento com as pessoas, é ser bem recebido, é ser respeitado. O que é o tempo para você? O tempo é passageiro. Você tem medo de envelhecer? Não. O que vai ser para você? Você acredita que você vai chegar lá e vai saber que você fez tudo o que você podia ou faltou algo? Eu acho que sempre falta algo, né? Porque a gente sempre quer buscar alguma coisa. É que nem eu busco no esporte hoje, né? Então, eu comecei a correr maratona com 68 anos de idade. Então, acho que eu busco ainda. Sim, você sempre se cutuca, né? Você não desiste de você. Não desisto. Eu tenho quem me puxa, né? Que eu não preciso dizer quem é. Mas eu comecei a Miriam é atleta, além de tudo, consegue ter tempo para ser atleta e eu gosto de passear. Então eu sou um viajante, eu estou sempre com a mala pronta do meu lado, né? Se você pegasse um orelhão agora, se ligasse para aquela criança que atendesse, era você tem 50 segundos para falar com ele, o que você falaria para aquele jovem que vai para lá e para cá? O pai pegou e mandou ele para cá, para São Carlos. Acredite em você. Acredite. Não deixe passar nenhuma oportunidade, porque a água do rio só passa uma vez debaixo da ponte. Então, Todos nós somos filhos, né? De alguém. Se você tivesse a oportunidade de ligar e atender teu pai, o que você falaria para ele hoje? eu agradeceria. Eu agradeceria por ele ter sido uma pessoa forte,
que me ensinou caráter, retidão e o caminho a seguir. Maravilha. E se você pudesse deixar uma mensagem para o futuro, eu falo que isso aqui é bom do podcast do Atlantic Talks, que a gente vai deixar isso para a eternidade. Teus filhos, teus netos, os filhos dos teus netos vão assistir essa entrevista. Deixa uma mensagem para todos eles aqui olhando para a câmera. Uma mensagem tua, o que sai do seu coração. Deixa uma mensagem final desse programa. Olha, para todas as pessoas que vão ouvir essa reportagem, em especial para meus filhos, né? A gente sempre ensinou para eles o que é ser correto na vida. Nunca seja ganancioso. Queira crescer. Tenha ambição. Tenha ambição, porque tendo ambição, estudando, sendo bom para as pessoas, não se preocupando quando você toma uma cacetada, passa por cima, vai embora, luta, acredita e tem alguém forte do teu lado. Vocês têm mulheres fortes, né? Então, acreditem nela e vão para frente. Isso aí, eu acho que é mais um episódio que a gente se emociona, que a gente entende das vidas. Você precisa trazer lenço pra cá, já te falei, pode contar agora. Aqui eu vou te falar. Rapaz, como é difícil não se emocionar, porque a gente vai lembrando de histórias e vai vendo que todos nós, a gente apanha, a gente cresce, a gente apanha. Principalmente quanto mais você tem na vida, falando financeiramente, muita coisa você deixou pra trás, muita porrada, né? Muita porrada. Assim. O financeiro é consequência. Você tem que ter paz. Né? Você tem que deitar, dormir, acordar no dia seguinte, falar assim, novo dia, vamos que vamos. Deixar você um pouco, o que você achou de tudo isso? Mais uma, né? Mais uma que a gente, na hora que o Sérgio aqui meio que se emocionou, deu um nó na minha garganta aqui, né? Eu ainda tenho um pai vivo, uma pessoa que eu amo, exatamente nesse ponto, né? A pessoa que me deu todos os valores que eu carrego hoje, né? Me formou nos valores, né? Então isso é algo que fica para posterioridade, né? Que a gente carrega e transfere depois para os nossos filhos. E dizer pro meu pai que eu amo ele, né? Tem a oportunidade de falar isso hoje, né? Isso é bonito. Tem uma grande oportunidade de falar isso hoje, que eu amo ele e o quanto ele foi o cara que pôde ali me fazer forte, né? Me tornar a pessoa que eu sou também, com os valores que a gente acabou de dizer aqui, né? Ser honesto, uma pessoa correta, íntegra, e que a gente possa transmitir isso para os nossos filhos, né? É isso. Acho que isso é fundamental. Né? Então eu agradeço demais, mas essa aqui, né? Essa aqui é sensacional também. Pô, o Sérgio é um irmão que eu tenho, a gente já teve a oportunidade de conversar muito sobre questões da vida, mas eu não conhecia toda essa história, era uma história que eu não conhecia. Detalhada, hein? Essa foi bem detalhada, hein? Ele veio decorando já. É uma história de sucesso, né? Uma história fantástica, né? Dele, da esposa, enfim, dos filhos que acompanharam todo esse processo ao longo do tempo. Primeiro, uma última situação é parabéns pela empresa, 40 anos, né, Sérgio? 40 anos, dia 28 de maio. 40 anos de credibilidade, das pessoas, enfim, que passaram por lá. Quantos empregos, né? Não só em São Carlos, né? No Brasil inteiro. Nós já demos, o nosso número já ultrapassou 100 mil contratações a nível Brasil, né? Hoje o nosso foco, a gente mexe com todos os segmentos, hoje a gente está muito forte no agro, tá? Que é a bola da vez. Mas trabalhamos com alimentação, trabalhamos com embalagem, com autopeça, com montadora. Já tivemos um projeto com a Syngenta fantástico, cara, né? Nós fomos a quarta perna de um projeto mundial, na qual a Syngenta entrou com tecnologia e com todo o investimento. A John Deere americana entrou com a plantadeira, desenvolveu a plantadeira de cana. A Transformix do Canadá desenvolveu os equipamentos de corte. E a Job, pasme, entrou com toda a mão de obra. 1.600 colaboradores trabalhando 24 horas por dia, 18 meses.
sem parar. E você sempre encabeçando, sempre no meio. E a Naquela Miriam época, também. naquela época eu me dedicava exclusivamente ao projeto Plene, que era o projeto da Syngenta, e a Miriam ficou tocando a empresa aqui todinha. Eu vivia mais em Itápolis do que aqui. É muita história, né, cara? É muito tempo, muita história. E é pouco tempo para contar tanta história, né? Mas a gente conseguiu reduzir um pouquinho. Acho que muita gente que vai assistir não sabia da tua história desse jeito. Não conhece, não. Realmente você detalhou, foi muito bacana, emocionante. A Sabe gente... das pingas, mas não vê os tombos, né? Quantas vezes você perdeu e quantas vezes você poderia ter desistido de tudo e falar, eu vou buscar um CLT, chega disso aí, eu vou procurar outro caminho mais tranquilo. Não, a gente nunca pensou em desistir. Desistir não pode. Não, desistir nunca. Né? É um sonho que a gente Parar é uma coisa que eu já devia ter parado, né? Se fosse ver bem. Mas não pode. Não posso, né? Não se deve. Eu diminuí, eu faço outros negócios, eu tô correndo, eu tô mantendo saúde, tô fazendo tudo o que eu posso para poder aproveitar bastante. Muito bem. Então eu agradeço, Renato, por mais um grande episódio. Agradeço você, Sérgio, ter aberto o teu coração mesmo, ter conversado, foi emocionante. Aí só falta o lenço aqui, porque você ultimamente está fazendo eu ficar emocionado aqui. É bonito isso, é gostoso, a gente aprende, você também está assistindo, compartilha, marca os seus amigos, chame para conhecer um pouco mais. São histórias inspiradoras de empresários, grandes histórias, grandes pensadores. E assim como todos nós, tem sonhos, tem esperanças, tem sofrimento no meio, mas eles nunca desistem de quem são. Você também, não desista do teu sonho. Muito obrigado. E é isso, né? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.